Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Empower Connection, o quinto programa da nossa terceira temporada. Hoje é dia 18 de fevereiro, mas nós estamos gravando na quinta-feira, dia 17, no final da tarde. Mais uma vez, estamos aqui, eu aqui, o Rogério Schmidt, em São Paulo, e a Vera Galante, em Brasília. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Olá a todos, aqueles que nos seguem, bem-vindos. E eu vou roubar a tua fala. Não esqueça de clicar lá, de assinar o nosso canal, clicar no sininho e nos fazer companhia, né? Fale conosco e a gente agradece muito. É isso aí, Vera. A gente vai fazer uma inversão de pauta aí em relação ao programa da semana passada, onde nós começamos falando sobre a política doméstica, né? Hoje vamos começar pela política externa, pela agenda internacional, né? A viagem aí do presidente Bolsonaro à Rússia, agora à Hungria. O que a gente pode... Que balanço que a gente dá para fazer já, Vera? Pois é, a viagem do presidente Bolsonaro, nós vamos começar pelo internacional, porque o nosso presidente está fora, então a gente começa onde ele está. Se fosse para começar onde ele está, começaríamos pela Hungria, mas vamos à Rússia primeiro. Ele chegou à Rússia, ele se submeteu a todos os critérios de testagem, de máscara e tudo mais imposto pelo Putin, o que é ótimo, porque ele está na casa dele. Então, na minha casa mandou eu, na sua casa mandou você. Então, ele fez o que tinha que ser feito. A única diferença que teve entre ele e os outros chefes de Estado, tanto Macron quanto os outros que tiveram naquela mesa de 6 metros, que virou até meme, foi que eles não aceitaram serem testados pelos médicos russos com os métodos russos. Bolsonaro aceitou, então ele ficou bem pertinho do Putin. Tudo bem, quer dizer, eu não sei qual é a vantagem, mas em todo caso ficou. Bom, Bolsonaro, em termos de agricultura, que é o que a gente estava falando, se ele não tivesse ido, ia dar mais ou menos no mesmo, porque os empresários se encontraram à parte e resolveram o problema deles. Bolsonaro tratou de amenidades com o presidente, é bom ter a visita de presidentes, quer dizer, entre si, tudo bem. Todos os presidentes do Brasil visitaram a Rússia ou a União Soviética, então também nada de novo no fronte. Trataram de defesa, como todo presidente trataram de intercâmbio, de educação e tudo mais. Então, assim, não teve nada de muito concreto. Inclusive, o comunicado não é uma coisa muito diferente dos demais. Eu pessoalmente, Vera, a impressão que eu fiquei é que essa viagem para a Rússia teve um significado mais econômico do que político, né? E diplomático, né? De reforçar aí a parceria, por exemplo, do agronegócio brasileiro, e tinha vários representantes dessa área na comitiva, né? Com os russos, né? Exatamente. Desde o começo foi, principalmente a questão dos fertilizantes. Essa foi uma pauta agroeconômica, vamos dizer assim, né? Agora, interessante que Putin anunciou a retirada de tropas da fronteira da Ucrânia e Bolsonaro, esperto que fala assim, coincidência ou não, né? A gente nós conversamos sobre isso, entendeu? Capitalizou em cima disso e voltou a repetir, hoje não cria também. Então, nós já vamos passar direto para a Hungria. Eu acho que não teve muito erro na viagem da Rússia, foi uma coisa mais protocolar, realmente não teve grandes resultados com a visita do presidente. A visita trouxe resultado empresarial para o agro e tudo mais, não sei se precisaria do presidente estar junto, mas não houve nenhum prejuízo ele estar. Aí ele foi para a Hungria. E aí a coisa começa a ficar esquisita. Por que ele foi para a Hungria? Porque, segundo ele mesmo, ele admira muito Orbán. Meu irmão
graças às afinidades que temos. É um homem forte, está no poder desde 2010. Por que falar isso? Entendeu? Quer dizer, quais são as afinidades? Ficar 12 anos no poder? Entendeu? O Orbán é um populista de direita, assim como o próprio Bolsonaro, né? Então, sim. Eu li a viagem para a Hungria, essa sim, como uma viagem mais nessa agenda aí, política, ideológica, né? Para já talvez tentando aí criar munição para o eleitorado conservador que tende a votar no Bolsonaro, né? Porque, de fato, a Hungria, assim, em termos de pauta comercial, no Brasil, não faz muita diferença, né? Nenhuma, nem para um nem para outro. Aliás, para a Hungria faz mais diferença do que para nós. Bolsonaro, no sincericídio dele, falou que a Hungria é um pequeno grande irmão do Brasil. Não precisava falar que era pequeno, mas em todo caso. Enfim. E a Hungria, Vera, vale ressaltar, diferente da Rússia e da Ucrânia, né? Apesar da erosão democrática aí que esses 12 anos de Orbán tem causado, né? Por causa desse perfil aí populista e autoritário dele, a Hungria, salvo engano, é membro da União Europeia, da OCDE e da OTAN, né? Então, ainda que... Exato. Então, você tem ali um caso, acho que a visita do Bolsonaro lá foi mais ao primeiro-ministro Orbán do que propriamente à Hungria, que eu até me dei o trabalho de olhar, ela não está mais ou menos na mesma posição que o Brasil, ali naquele ranking de democracia que a gente falou na semana passada, né? Ainda que tenha piorado a situação aí desde que o Orbán assumiu, né? Sim, piorou, mas não é suficiente para ficar muito pior que a nossa, né? Assim, tá mais ou menos equiparado, quer dizer, já esteve melhor, vamos dizer assim. E o Brasil também já esteve melhor em termos de nota, não em termos de ranking. Então, no final, nobis fora, estamos todos no mesmo patamar, né? Mas, deixando um pouquinho a visita do presidente à Rússia e à Hungria, o tabuleiro lá continua muito complicado, porque, apesar da Rússia anunciar que está retirando tropas, tanto os Estados Unidos quanto a OTAN afirmam que, ao contrário, em vez de retirar soldados, eles estão enviando soldados. Então, que não é bem assim, não. Então, nós falamos na semana passada que era uma guerra de comunicação e nós estamos vendo isso agora. Biden tenta mostrar força porque Putin só respeita, por exemplo, o Trump, né? Na verdade, ele não respeitava Trump coisa nenhuma. Ele tinha o Trump na mão, fazia o que queria. Ele achava o Obama fraco, consequentemente, ele acha Biden fraco, porque, afinal de contas, Biden era vice do Obama. Biden está mostrando que fraco ele não é, quer dizer, está querendo mostrar que fraco não é. Então, ele está engrossando. Hoje, o secretário de Estado foi no Conselho de Segurança e negou tudo que a Rússia havia falado. Você ia falar? Não, só para dizer que o Biden precisa muito mostrar força nessa questão aí da Rússia com a Ucrânia, porque a situação interna do governo Biden não é muito favorável, né, nos Estados Unidos. Bem desfavorável, bem ruim. Então, assim, tá essa briga de retórica entre a inteligência que tem a OTAN e a inteligência que tem os Estados Unidos e o que diz a Rússia. E o interessante foi que a Ucrânia disse que se é para o bem geral da nação, a gente não entra na OTAN, entendeu? Assim, já deu aquela recuada. Foi aí que Putin anunciou que tirava os soldados. Mesmo assim, não parece que isso seja o caso. Vamos esperar. Então, eu já vou adiantar o meu destaque da semana que vem, que continua sendo esse, né? Vamos esperar para ver o que acontece semana que vem. Tá bom. E agora, o que o presidente Bolsonaro vai encontrar aqui no Brasil depois que ele voltar, né? Essa foi uma semana um pouco assim que sem grandes novidades assim no cenário doméstico, Vera. Não sei o que você acha, mas eu selecionei aqui algumas coisinhas para falar. Primeiro, que foi também o meu destaque da semana passada, que era aquela prometida votação dos projetos no Senado para
reduzir aí o valor da gasolina, né, dos combustíveis. Então, não aconteceu nada, acabou ficando para a semana que vem. Nesse momento, sobre a mesa, estão 2 projetos de lei, os 2 estão no Senado, com o mesmo objetivo, né, baratear aí a gasolina, e um desses projetos tem um impacto de 25 bilhões por ano, em termos de renúncia, né? União, estados e municípios, e o outro 32 bilhões. A boa notícia, como eu já tinha chamado a atenção para isso, é que você tinha ainda outras propostas até bem piores do que essas 2 aí, que são as que ficaram sobre a mesa, né? Você tinha 2 PECs que o Arthur Lira, essa semana, por exemplo, o presidente da Câmara, já falou que essas PECs já foram enterradas, pelo menos no que depender dele. Tinha aquela PEC kamikaze, né, que o Paulo Guedes batizou assim, que essa teria um impacto de 100 bilhões por ano em termos de renúncia. E tinha uma outra PEC que não chegou nem a ser protocolada, que era aquela que o governo queria apresentar e depois pediu para um deputado apresentar no lugar dele. Essa teria um impacto de 54 bi. Então, essas 2 que seriam as bombas fiscais mais graves, né, aparentemente foram mesmo descartadas, como a gente conversou semana passada, né, Vera? E o que tem sobre a mesa agora aí são 2 propostas mais, digamos, palatáveis, digamos assim, né? Ainda que, com certeza, muitos economistas acho que vão reclamar e chamar a atenção aí para o impacto negativo nas contas públicas, né? Mas no ano eleitoral, como a gente sabe, é muito difícil, né? Passa um boi, passa a boiada, né? Exatamente. Esse aí é um problema sério. É o boi e a boiada, vem todo mundo. Mas... A outra coisa que eu queria falar, essa semana saiu mais um ranking legal da gente comentar aqui, que é aquele, o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. Esse tinha uma pesquisa mais famosa do que essa, que era a pesquisa do Banco Mundial, né? Doing Business, né? Mas essa pesquisa do Banco Mundial acabou, né? Porque descobriram que estava rolando fraudes e tal. Então, o que sobrou foi essa aí da Heritage Foundation, que procura mais ou menos fazer a mesma coisa, né? Medir a facilidade para negócios nos diferentes países, né? E o Brasil, na comparação, o Brasil é uma escala que dá de 0 a 100, quanto mais perto de 100, mais liberdade econômica, né? O Brasil teve uma nota de 6,86, que na classificação lá na metodologia deles é considerada. Eles têm 5 prateleiras, né, de mais liberdade até menos liberdade. O Brasil está na 4ª prateleira, ou seja, está numa posição bem ruim, né? Lá embaixo. Lá embaixo, estamos desculpa, a nota do Brasil foi de 53,3 pontos, praticamente a mesma do ano passado, nessa escala que vai de 0 a 100. Né? E o Brasil está na 133ª posição no ranking aí de 177 países. Né? Só para comparar, a nossa posição no ranking de democracia, né? Estamos na 47ª posição. Veja só que diferença, né? O nosso sistema político é muito mais bem avaliado, apesar de todos os limites e percalços. É muito mais bem avaliado do que a qualidade do nosso regime econômico, né? Desse ponto de vista liberal, né? De facilidade de fazer negócio. Eu acho que a nossa herança cartorial, a burocracia, quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza, a morosidade do judiciário também entra aí nessa conta. É uma conta complicada, né? É bem interessante, eles levam em conta 12 dimensões diferentes para chegar nesse, inclusive essas que você mencionou aí, Vera. E o meu último ponto dessa semana, que eu espremendo aí para ver o que conseguia sair, essa semana saiu mais uma pesquisa, dessa vez do Instituto Poder Data, né, sobre a eleição desse ano, a avaliação do governo.
e não é que o presidente Bolsonaro continua melhorando devagarzinho os números deles na pesquisa, né? Essa semana, na avaliação de governo, nessa pesquisa, deu 40%, desculpa, 20%, 28% de ótimo e bom contra 56% de ruim e péssimo, né? Nas pesquisas que saíram semana passada, né, na média, o ótimo e bom do Bolsonaro tinha sido de 23%, foi para 28% essa semana. E o ruim e péssimo, a média 52% e foi para 56%. Ou seja, tanto a avaliação positiva quanto a negativa estão aumentando, né? Ou seja, praticamente o pessoal que está em cima do muro, né, está tendo que ir um para um lado ou para o outro, né? E vale chamar a atenção também, Vera, a comparação das intenções de voto, né? Nessa pesquisa dessa semana, o Lula aparece com 40% de intenção de voto, o Bolsonaro 31%. E na semana passada, na média das pesquisas da semana passada, o Lula estava com 44%. Ou seja, ele caiu um pouquinho, e o Bolsonaro estava com 24%, foi para 31%. Né? Ou seja, é importante monitorar esses números, né? Ainda não dá para falar numa tendência, né? Mas também não dá para dizer que o Bolsonaro é carta fora do baralho, né? Muita água ainda vai passar, muita água ainda vai rolar até a eleição, né? Não, ele com certeza, ninguém pode dar a vitória para nenhum nem para outro, certamente. Eu acho que se Bolsonaro estiver na frente, certamente teremos, se ele melhorar muito, certamente nós teremos um segundo turno. Se não melhorar, talvez só o primeiro turno. A questão é se vai haver segundo turno, eu acho que nessa altura, né? Porque a tão falada terceira via não apareceu ainda, a não ser que Gilberto Kassab tire alguém de dentro da manga, né? Porque a novidade essa semana é que talvez o governador do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, saia do PSDB, onde ele perdeu a prévia lá para o João Dória, né, o governador de São Paulo, e vá o Eduardo Leite para o PSD do Gilberto Kassab para ser candidato a presidente, se o Rodrigo Pacheco, como se especula, né, não vá mesmo vestir a máscara de candidato a presidente, né? Então, mas por enquanto, assim, o cenário das pesquisas continua sendo de bipolaridade total, né? Bom, agora nós vamos falar ainda de ano eleitoral e de presidente Bolsonaro. Eu gostaria de fazer um comentário. Quando o presidente estava de férias, todo mundo sabe, lembra que teve enchente na Bahia, morreu uma opção de gente e tal. O presidente continuou de férias, numa boa, e não visitou, não teve grandes gestos de simpatia pelo povo baiano, que é governado pelo PT. Então, simplesmente não existiu. Agora, ele já mencionou Petrópolis não sei quantas vezes. O estado do Rio é governado por como é que chama? Castro, que é aliado dele, quer dizer, ele apoia a reeleição dele. Vai voltar para o Brasil e vai sobrevoar Petrópolis. Já mandou ajuda, tudo mais. Não que não tenha mandado ajuda para a Bahia, inclusive já é uma obrigação do governo federal. Por ele, até não sei o que ia acontecer, mas ele tem a obrigação de atender esse tipo de calamidade. Então, aí nós podemos falar o que é política pública. Eu acho que no Brasil a gente fala muito pouco, discute muito pouco, e eu pretendo discutir um pouco mais nos meus artigos, mas de políticas públicas. A política pública é em benefício do público, do povo. Então, o povo brasileiro... Do bem comum, né? O povo brasileiro, o brasileiro comum, você e eu, que apoiamos ou não o presidente, gostamos ou não do nosso prefeito, do nosso governador, nós temos direito a tudo aquilo que está descrito na Constituição, que é direito nosso. Então, nós temos direito à educação, temos direito à saúde. Um exemplo de política pública que dá certo no Brasil, por exemplo, a vacinação, que pode sofrer o ataque que for, o SUS funciona. E atinge aquela população lá no meio, graças a Deus,
Então, aquela população lá no meio da floresta amazônica, lá na população ribeirinha, eles vão de barco, eles fazem de tudo, vacinam aquele povo. Agora, existem deficiências gravíssimas de políticas públicas. Por exemplo, de infraestrutura, né, que é uma coisa que é custosa, não rende voto. O que vai render voto? Por exemplo, fazer o saneamento básico numa favela ou no morro lá em Petrópolis. Vai render o voto daquele pessoal que mora naquela favela ou naquele morro, talvez. Então, é uma coisa que a gente tem que ver a diferença para o povo e para aquela eleição. Então, a gente tem políticas pessoais que agradam, que são de conveniência, do orçamento secreto, lembra? Que vai para aqueles deputados que conseguem gastar dinheiro e tal. Então, eles agradam alguns, e agora todo mundo vem chorando, ai, que dó, que não tinha dinheiro, Petrópolis está quebrado e tudo mais. Então, a gente tem que forçar, com o nosso voto, a atenção às políticas públicas, né? Aquilo que vai favorecer ao povo, de uma maneira geral, no longo prazo, porque política pública não se faz de hoje para amanhã. Ninguém chegou à vacinação em massa, por exemplo, em uma semana. Foi construindo, melhorando, consertando, até chegar onde nós estamos agora, né? Então, era isso que eu queria falar. Assumir as suas palavras, Vera. É isso mesmo. A gente só não continua falando sobre isso porque o nosso tempo já pode estourar demais, né? Então, eu já vou deixar o meu destaque aqui para a semana que vem, e me faz lembrar daquela frase, da onde menos se espera é que onde as coisas surgem, né? E não é que o Senado quer votar na semana que vem a reforma tributária, não a do governo, mas uma outra PEC, a famosa PEC 110, né, que unifica ali os tributos federais, estaduais e municipais, dois impostos sobre valor agregado, e está pautado para ser votado na CCJ do Senado pelo Davi Alcolumbre na semana que vem. Então, vamos ficar atentos aí, que pode ser uma boa surpresa, né, para um ano eleitoral. Normalmente, a gente não espera votações de temas polêmicos como esse, né? Mas é bom ficar de olho. Pois é, e o meu destaque eu já dei, então só me resta dizer até semana que vem para todos. Tenham um ótimo final de semana e uma boa semana que vem. Até lá. Apesar de ser sexta-feira, véspera de carnaval, estaremos firmes e fortes aqui no Empower Connection. Nosso carnaval só começa depois do Empower Connection. Tchau, Vera. Então, tchau, pessoal. Tchau.